Missionário da CEPAL, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Judite, Londrina e coordena o Projeto Brasil 21. Pastoreou em São Paulo e no Canadá por mais de 10 anos. Leciona disciplinas na área de teologia prática, liderança, desenvolvimento e gestão ministerial, plantação e crescimento de igrejas, missões urbanas e espiritualidade integral. É autor de diversos livros, entre eles o DNA da Igreja, Editora Esperança. Com vocês, Rubens Múzio. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu venho de Londrina, trago um abraço da Faculdade Teológica Sul-Americana, onde eu trabalho como professor. Nós estamos começando um projeto novo chamado Rede, que é Revitalização e Desenvolvimento, focado especialmente em igrejas menores do Brasil. Mais de 90% das igrejas brasileiras têm menos de 100, 150 membros. Então, esse é o tamanho médio da igreja no Brasil. E nós queremos apoiar essas igrejas menores, e muitas delas que não podem participar de grandes eventos, conferências. Eu conto com suas orações nesse projeto novo, Rede, que nós estamos engajados lá em Londrina. O tema desta plenária é revitalização do discipulado. Então nós vamos trabalhar o discipulado. Coloca para mim já o slide, por favor. E para isso nós precisamos entender um pouco da cultura atual, essa cultura moderna, essa cultura pós-moderna na qual nós estamos engajados nas últimas décadas, porque essa cultura afetou profundamente os modelos de discipulado que nós usamos na igreja. Essa cultura atual, ela afeta as propostas de discipulado, as técnicas de discipulado, como nós treinamos, como nós fazemos discípulos. Então, considere comigo essa análise da igreja missional do Alan Hawksburg. A aplicação técnica do racionalismo científico assumiu que é possível controlar a vida manipulando o ambiente para alcançar resultados que desejamos através de técnicas específicas. Com as ferramentas e habilidades certas, é sempre possível terminar o trabalho. E até a técnica, então, torna aquilo que é inescrutável examinável. E o reino de Deus, convergindo essa realidade opaca do discipulado, preste atenção nessa frase, essa realidade opaca do discipulado, que é envolto em mistério, nos propósitos de Deus, esse reino é alcançável com sagacidade e ingenuidade humanas em um ambiente não cristão. Ele está descrevendo aqui ambientes da igreja. E isso é certo. Essa é uma realidade misteriosa. A realidade do discipulado é algo misterioso para nós e é algo que está confuso e opaco. Porque como resultado dessa cultura de técnicas, nós achamos que podemos cumprir a missão do reino com metas estratégicas, com projetos bem específicos, com técnicas. E se tão somente a gente aprender a fazer, então a gente oferece uma série de métodos de liderança e treinamento, como fazer para 3 pontinhos, você preenche o espaço em branco, porque depende do treinamento, do curso. Então a gente fornece técnicas, habilidades que frequentemente nada diferem de qualquer cultura ou hábito de empresas, organizações ou grupos sociais. Então é uma cópia, frequentemente, uma clonagem resultante de uma cultura impregnada com valores racionalistas e essa influência de conceitos sociais, culturais, que afetaram a forma de ser igreja no século 20 e 21. Se tão somente nós usarmos as técnicas certas, se tão somente tivermos estratégias corretas, copiar o modelo de tal igreja, frequentar tal seminário, comprar o kit de tal organização, aprender o segredo do sucesso que aquele líder utiliza, vai dar certo. Então é um pensamento extremamente humanista. E no que se refere às igrejas, ouça as palavras do Eugene Peterson. Coloca para a gente, por favor.
Eu não estou vendo aqui nessa televisão, se puder ligar para mim para eu poder acompanhar, eu agradeço. Você observa as palavras do Eugene Peterson. Os pastores se metamorfosearam num grupo de lojistas, e as lojas de comércio que possuem são suas igrejas. Eles estão preocupados com as preocupações dos lojistas, como manter seus clientes felizes, como atrair mais clientes para longe dos competidores do outro lado da rua, como empacotar seus produtos de forma que os consumidores paguem mais dinheiro. Alguns deles são muito bons lojistas, eles atraem uma multidão de consumidores, angariam grandes somas de dinheiro, adquirem esplêndida reputação, mesmo assim isso é apenas comércio. Comércio. Nós precisamos ter consciência, irmãos e irmãs, que nós vivemos numa cultura impregnada por conceitos do comércio, do consumo, do comprar. Isso mexe com a nossa própria identidade, as estratégias de franchising, o conceito do fast food. Isso ocupa a mente, desperta dos líderes nos dias de hoje. Nós sonhamos acordados com aquele tipo de sucesso que vai atrair a atenção das redes sociais. E é verdade, muitos de nós são bons donos de lojas, são bons lojistas, mas não deixamos de ser comerciantes, lojistas apenas. Observe agora o que o McManus fala. Numa visão civilizada do discipulado, tudo e todos se movem em direção ao centro. Então há um conceito dessa mentalidade humanista que é ensimesmada, que é eclesiocêntrica, não é? O discipulado, então, preste atenção, o discipulado, então, é traduzido em padronizar todos ao mesmo padrão. Nós igualamos a promessa de que seríamos conformados com a imagem de Cristo, né? De uma crença, a imagem de um cristão, que todos nós deveremos ser em Cristo, com a crença de que todos nós seremos os mesmos. E o discipulado, então, se torna um mecanismo de uniformidade em vez de singularidade. Não sei se você assistiu aquele filme do Star Wars, A Guerra dos Clones. Então, a igreja se torna, na verdade, como uma grande guerra de clones. Nós queremos alcançar as nações, converter todo mundo, usar os métodos para treinar este grande exército, que leve a mensagem o mais rápido possível para o mundo, que é verdade, adoentado, enfermo, mas todos nós somos clones, parecidos uns com os outros, consumidores, clones consumidores. Então, quando esse conceito de discipulado, de clonagem, se torna meramente conformar-se a um método, a um modelo, a uma igreja, a fim de prosseguir a missão, a conformidade se torna um fim em si mesma. A conformidade pela conformidade em si mesmo. Isso não quer dizer que tudo que nós fazemos seja errado, eu não estou afirmando isso. Há muitos aspectos do discipulado das nossas igrejas tradicionais, históricas e pentecostais, que faz bem, deve ser mantido, mas o risco da conformidade, o que eu quero dizer hoje é que o risco da conformidade com a cultura, essa cultura ao nosso redor é muito grande. E é fácil de compreender que, em grande parte, igrejas, tanto históricas quanto pentecostais, construíram vários modelos de discipulados focados no recebimento do conhecimento, modelos de discipulados focados em kits de treinamento de cursos, de evangelização para grupos, para células, para adoração, para liderança, numa adoção de metodologias que focam em técnicas de crescimento e habilidades para a multiplicação que são humanistas. E nessa cultura de consumidor pós-cristão, a mente das pessoas está sendo formada pela imagem do consumidor. É aquilo que o Stork, um sociólogo cristão, fala que é o principal rival de Deus. Próximo, pode colocar. A cultura do consumo é esse principal rival de Deus nos dias de hoje. Você sabe, por exemplo, que um cristão gasta 3, 4 horas por dia assistindo televisão, jogando jogos de videogame no computador, e em seguida gasta 15 minutos lendo a Bíblia ou no culto. É óbvio que as horas que passaram na frente da telinha vão ter uma influência muito mais profunda na formação do seu espírito, porque a mídia funciona, nessa cultura consumista, funciona com uma seletividade poderosa, que dá forma à mente para colonizar
a consciência, de maneira que leve a um comportamento impulsivo, de maneira que a gente capitule diante do consumismo e dos seus filhos bastardos, que são individualismo, carreirismo, respeitabilidade, segurança. E esses ídolos da moralidade, da classe média, então, vão influenciar os valores da nossa comunidade, muito mais do que os valores do discipulado cristão, que é da autonegação, do autossacrifício, da mortificação da fé, da vida no Espírito. Então, nós cristãos vivemos numa cultura fazedora de discípulos. Essa cultura onde moramos não é uma folha em branco, uma folha de papel, um espaço neutro, mas ela é moldada por impulsos humanistas fundamentalmente poderosos, por são principados e potestades que se encarnam em instituições, na política, se encarnam na sociedade, se encarnam na mídia, e essa indústria do dinheiro moderno quer que a gente compre certos produtos, mas também que a gente tenha certa identidade e um estilo fabricado, um estilo de vida fabricado por eles mesmos, e não pelos valores do Evangelho. Então essa identidade social vai conferindo a gente um senso de pertencimento a essa sociedade, para que a gente continue a ter um estilo de vida mais agradável. Em vez da gente se engajar, então, criticamente com esse mundo, a gente simplesmente se comporta de forma a obedecer à sua moda, a seguir suas tendências, a manter a opinião pública, aquilo que os sociólogos alemães chamam de uma pressão para se conformar predominantemente de acordo com a sociedade de massa, e escorregar em papéis e rotinas prontas. Então essa cultura tende a nos formar de outras maneiras, que não o discipulado de Jesus Cristo. Ela corresponde a um outro estilo de discipulado, que não o discipulado de Jesus. Funcionando? Jóia. Aí, jóia, obrigado, hein? Agora estou com controle aqui, muito bem. Rapidamente, 3 consequências dessa mentalidade consumista de clonagem de celebridade. A mentalidade consumista, ela perpassa não apenas na venda de bens, da compra de bens consumíveis, mas ela também afeta o funcionamento das instituições e relações interpessoais, inclusive a igreja. Porque nessa cultura moderna nós produzimos pessoas insensíveis e, logicamente, pessoas descartáveis. Nós escolhemos pessoas, escolhemos líderes, escolhemos pastores, escolhemos líderes de grupos, organizações, igrejas, como nós escolhemos pizzaria, como nós escolhemos no nosso aplicativo do iFood um bom restaurante. A gente escolhe gente como a gente escolhe estacionamento, a gente escolhe igreja como escolhe aquela qualidade de serviço de uma pizzaria, a gente escolhe relações como a gente escolhe produtos, aquilo que vai oferecer mais resultados para nós. Então, até mesmo parceiros se tornam algo consumíveis, coisas que são descartáveis, trocadas, consumidas, substituídas por outras coisas, pessoas, igrejas mais eficientes, mais atraentes, mais positivas, porque esse é um progresso da desumanização das relações. E essa é uma primeira tendência, uma consequência dessa mentalidade consumista. A segunda consequência é que nós estamos distraídos e apáticos nessa cultura. Muitos cristãos não são mais afetados pela apatia espiritual, não reconhecem a frieza espiritual. Muitos cristãos não estão distraídos pelas coisas da cultura. Afinal, por que a gente vai se preocupar com injustiça social, quando tem muita coisa mais importante na televisão para ver, como a última rodada do meu programa, do cantor pop, do time de futebol, do Big Brother? E ao invés de uma cultura de compaixão e solidariedade, nós vivemos uma cultura de celebridades, que lideram uma guerra não declarada contra a verdade do Evangelho. Por que a gente vai se incomodar com pobreza global, doença, quando há demandas mais críticas sobre o nosso tempo, como a necessidade de descobrir que celebridade está indo para a cama com qual celebridade? E nesse mundo de injustiça, a justiça se torna cada vez mais um trabalho árduo e a verdade requer vigilância
perpétua. Naquilo que o A.W. Tozer fala, então, a sua vida desse cristão é uma vida inalterada. Então, nós cristãos somos iguais aos não cristãos. Essa é outra consequência dessa cultura de clonagem de celebridades e consumidores. Nós, cristãos evangélicos, somos iguais aos não evangélicos. O A.W. Tozer observa esse típico evangélico nascido de novo, dizendo que sua vida está inalterada, ele ainda vive para o seu próprio prazer, só que agora ele se deleita em cantar cânticos, assistir filmes religiosos, em vez de cantar canções explícitas e beber pesado. Se bem que hoje em dia muitos até fazem isso também como cristãos, né? Mas o sotaque ainda está no entretenimento, embora a diversão esteja agora em um plano mais alto, moralmente falando, se não intelectualmente. Tem sido provado, gente, que os cristãos gastam em média o mesmo tempo no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, no WhatsApp, enviando tantas mensagens de texto, gastando tanto tempo assistindo televisão e jogando videogames, como aqueles que não são cristãos. Nós evangélicos somos iguais. Por que devemos nos preocupar com o meio ambiente? Por que devemos nos preocupar com o desaparecimento das abelhas? Por que devemos nos preocupar com a extinção dos animais? A minha geração está vendo o reino animal desaparecer, por exemplo. Por que nós vamos nos preocupar com o gelo que está derretendo no Alasca, ou a queima da floresta amazônica, quando a gente precisa atender questões muito mais urgentes, como verificar pela 30ª vez no dia o nosso Facebook? Os evangélicos são iguais aos não evangélicos, e essa é a tragicidade. Muitos de nós frequentamos fielmente serviços religiosos no domingo, as células no meio da semana, em seguida passamos a semana inteira vivendo exatamente igual aos nossos vizinhos, das formas mais previsíveis, e com os padrões e rotinas mais evidentes que determinam o mundo humanista, o mundo que não conhece Jesus. Será que nós não somos diferentes daqueles que não têm Jesus? Então é por isso que essa cultura religiosa de clones, consumidores, celebridades não está influenciando de forma transformadora o país. A tragédia do nosso discipulado é que, ao invés de ser um movimento de transformação de vida, é um ambiente de descanso, de clonagem, de entretenimento para consumidores religiosos. Uma das tarefas mais urgentes, então, da teologia da pós-modernidade é, portanto, reparar essas conexões quebradas entre discipulado, vida, salvação e missão. E eu quero propor, então, hoje, pensar, então, um pouco sobre um novo modelo de discipulado, como é que nós podemos mudar, então, essa mentalidade de um clone evangélico resultante da influência de conceitos racionalistas e consumistas, esse clone consumidor, como é que a gente pode reverter esse cara, esse indivíduo, num discípulo, seguidor de um judeu chamado Jesus Cristo. E ao invés do clone consumidor, eu quero propor duas imagens, ou metáforas bíblicas hoje, que é a do discípulo de Jesus e do profeta. Nós vamos falar sobre o discípulo profeta. No lugar do clone consumidor, discípulo, nós queremos chamá-lo ele de discípulo profeta. Mateus 28, versos 18 a 20, nós conhecemos muito bem esse texto, foi dado a autoridade ao Senhor Jesus, e ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. O que Jesus tinha em mente quando ele nos comissionou a essa misteriosa arte do discipulado de todas as nações, que não pode ser definida em técnicas, em formas, em modelos, em cursos, em manuais. Esse discipulado precisa apontar para uma coisa, especialmente, gente, que é gente parecida com Jesus, gente semelhante a Jesus Cristo, gente que pense como Jesus Cristo, gente que sinta como Jesus, gente que haja como Jesus Cristo. Gente assim é um objeto raro, precioso na igreja. Mas o discípulo é essa compreensão missional da grande comissão, é justamente nos convidar
a mobilizar milhões de pequenas versões de Jesus Cristo. Gente infiltrada em cada canto da sociedade que cheire como Jesus, que abrace como Jesus, que se mova como Jesus, que atue como Jesus, gente com a cara de Jesus. E esse conceito de discipulado, que transforma o caráter humano, é importantíssimo, porque me parece que o cristianismo está falhando em transformar o caráter humano das massas, porque esse nosso cristianismo evangélico, muitas vezes, é desacompanhado desse discipulado praticado pelo Senhor Jesus. Então, portanto, Mateus 28 está nos convidando a essa necessidade premente de discípulos adultos, aprendizes semelhantes a Jesus. Mas como é que a gente pode ser semelhante a Jesus? Se eu estou dizendo para você que não adianta simplesmente copiarmos técnicas, repetirmos palavras, aceitarmos ideias, copiarmos treinamentos, imitar milagres, criar sistemas, plantar igrejas. A ordem aqui não é para plantar igrejas, a ordem aqui não é para revitalizar, a ordem aqui não é para construir monumentos, construir prédios, a ordem aqui é para fazer discípulos. Discípulos. Eu acho que nós temos que primeiro repensar o discipulado a partir do conceito da nossa união com Cristo. Eu quero conversar com vocês agora de uma forma um pouco mais teológica, pensando na dimensão central da salvação, que aparece centenas de vezes no Novo Testamento, mas que está sendo negligenciada pela nossa teologia, que é essa dimensão da nossa união com Cristo. E as Escrituras usam 4 metáforas do livro da natureza para descrever essa união com Cristo. E eu quero falar com vocês rapidamente sobre elas. A metáfora da nossa união com Cristo como um galho enxertado na árvore, membros ligados ao corpo, a metáfora do marido e mulher e 2 objetos colados numa supercola. Você vê isso primeiro em João capítulo 15, versos 4 e 5. Não está mudando, muda para mim, por favor. João 15, versos 4 e 5, próximo. Eu queria convidar você a... Próximo. Vamos ler juntos, João capítulo 15, versos 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse conceito da união com Cristo, como ao cortar um pedaço de planta que é limpo com facão e às vezes precisa ser decepado em forma de cunha, então a outra planta é colocada na fenda e se amarram os dois. Isso representa o enxerto, essa união nossa com Cristo. Nós somos enxertados, incorporados, implantados como um galho ligado à árvore, que compartilha da mesma seiva, a seiva do Espírito, e a árvore que é Jesus Cristo. Gente, nós não estamos apenas associados a ideias, associados a uma ideologia, nós não somos apenas membros de um grupo social, nós estamos enxertados a Jesus. E esse conceito é fundamental para o discipulado, é uma união sobrenatural, pelo poder do Espírito, e o Espírito se une à pessoa, aparando os galhos da maldade, limpando, trazendo luz da palavra, pela infusão da seiva do Espírito, capacitando-nos então a sugar, a retirar a energia vital que vem da árvore, que é Jesus, como uma só planta, interconectada, integrada. Então Jesus está compartilhando a vida dele conosco, não são treinamentos, não são cursos que vão dar isso, é a sua própria natureza divina, é comunicada a nós. Ela está dentro de cada célula. A presença de Jesus está em cada átomo do nosso corpo, e a sustentação nossa, os nossos frutos dependem completamente da permanência em Jesus. E ele fala 5 vezes, permaneçam em mim, nesse texto, 5 vezes, permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim.
O Espírito habita em nós, então o nosso corpo pertence a Ele. Então quando falamos da fé, esse ato, não um esforço pessoal, meritocrático, da minha própria capacidade de ser um expert no treinamento, de fazer aquele curso, de ter um MBA, mas é a vontade de Deus, é um ligamento, uma conexão com Deus pelo Espírito, e a nossa fé é a resposta apenas a essa graça. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora, muda para mim, por favor, a metáfora dos membros do corpo, Efésios 4, 15 e 16. Vamos ler juntos? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Gente, vocês estão lendo, parece que não tomaram café da manhã. Vamos começar novamente? Todo mundo tomou um café da manhã bom hoje, aqui? Amém? Essa farofa gostosa nordestina que eu sinto falta lá em Paraná, gostosa. Juntos, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É uma união igualitária. Alguns membros estão mais próximos da cabeça, é verdade, a gente está com vontade de ficar mais perto do cabeça, mas todos estão interligados pelo Espírito. Todos nós ligados, conectados ao cabeça, porque Ele habita em nós. Então, nesse sentido, cada membro está ligado a Cristo. Por mais distante que você se sinta do cabeça, e eu não estou dizendo o líder da sua igreja, talvez ele esteja mais longe do cabeça do que você. Importante que você saiba isso, né? O bom do corpo é que nós não sabemos qual é a nossa função exatamente, não é? Nessa vida de cristão a gente não sabe se eu sou um cotovelo, se eu sou um dedinho do pé, se eu sou um dedão da mão, nós não sabemos. Se você acha que tem alguém do seu lado que saiba que é o ouvido, que é o olho, que é a boca, ele não sabe. O bom do corpo é essa igualdade. Essa igualdade, todos somos incluídos nesse corpo, apesar de diversidade, não há exclusão. Uns talvez sejam mais próximos do que outros, mas talvez você se ache que sejam um santo distante da boca de Deus, não é? Mas não há membros melhores. O importante é saber que todos estamos conectados, incorporados ao corpo, todos fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo, ligados no mesmo grau. Próxima metáfora, Efésios capítulo 5, 31 e 32, você conhece muito bem, que é a união conjugal homem e mulher, juntos. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vocês ainda não tomaram muito café, vamos precisar de um intervalo animado. Mas eu quero deixar muito claramente para vocês que a palavra original aqui de uma só carne não é sexual meramente como nós usamos. A palavra é muito mais profunda, é uma união psíquica, é uma união de alma, é uma união completa, muito mais sistêmica, muito mais integral. A união conjugal é algo extremamente profundo e que é indissociável, é uma só carne, indissolúvel. Então, na verdade, esposo e esposa, e o texto está dizendo claramente, Paulo está lembrando isso, e eu quero que você se lembre, toda vez que você pregar sobre isso num casamento ou na igreja, que marido e mulher não estão tão conectados, unidos, integrados um ao outro, quanto a alma do cristão a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O casamento é uma metáfora limitada, obscura, opaca, simplesmente para expressar aquilo que é muito mais profundo, misterioso e íntimo, que é a relação do crente com Jesus Cristo. Uma relação honrosa, a esposa do rei dos reis, a rainha do céu, é a noiva de Cristo. Uma relação romântica, de um amor ágape que existe. Você sabe muito bem que essa relação romântica existe entre nós. Quantas vezes nós estamos fascinados por Jesus? Quantas vezes somos atraídos por algo inexplicável, um prazer imenso de adorá-lo, e quando Ele visita a gente, isso
É incomparável a uma semana na praia, uma semana nas montanhas, 10 dias na Disneyland, o melhor jogo de futebol, o melhor churrasco. Incomparável quando o Espírito de Deus visita a nossa alma, e nós nos entregamos completamente a Ele numa relação romântica, de amor, bonita. Essa metáfora é fundamental para nós entendermos o discipulado, gente. E finalmente, a quarta metáfora, muda para mim, por favor, de 1 Coríntios capítulo 6, 17, é da supercola. Leiam comigo. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E a palavra aqui é cola, é como uma supercola, é como dois pedaços de madeira unidos, nessa durabilidade, algo que seca rápido, que se cola, que se cimenta e é inseparável. É a metáfora da supercola. Nós somos colados, é um pedaço sujo, velho, embolorado, fedorento, enfermo, pecador, colado a algo perfeito, sublime, majestoso, glorioso, que é Jesus Cristo. Super colados. Então é fundamental, meus irmãos e irmãs, nós compreendemos essa essência do discipulado a partir dessa nossa união com Jesus Cristo, totalmente indissolúvel, nada poderá nos separar do amor de Deus, é indissolúvel mesmo com a morte, porque é eterno. Esse é um casamento indissolúvel. O Senhor nunca irá nos divorciar, o Senhor nunca irá se distanciar de nós, o Senhor nunca irá nos maltratar, a morte não nos afastará do esposo, a morte não poderá quebrar essa cola, a morte não poderá tirar-nos da árvore, nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Isso não é uma mera união mental. Eu quero que isso fique muito claro para nós, que essa relação com Cristo, teologicamente falando, não é uma união mental simplesmente de conceitos e noções, não é algo cognitivo, não é simplesmente aceitar ideias, não é meramente algo emocional, por admiração, por emoções fortes, não é uma união física como membros de um corpo. Nós não somos super-homens, nós não temos a essência divina, não é a essência divina. Não é algo contratual meramente também, como um acordo, sociedade, em que nós nos tornamos sócios. O que quer dizer exatamente isso, gente? Presta atenção, porque é fundamental para nós compreendermos esse processo de transformação que acontece no nosso caráter. Entendemos essa união com Cristo. Essa união com Cristo quer dizer, em primeiro lugar, prestem atenção, é que nós recebemos em Cristo todos os benefícios e privilégios da salvação. Unidos a Cristo nós somos adotados, unidos a Cristo nós recebemos a justificação pela fé, unidos a Cristo nós somos santificados. Unidos a Cristo nós nos tornamos herdeiros, unidos a Cristo nós recebemos o Espírito, unidos a Cristo nós nos tornamos imortais. Unidos a Cristo, a própria imputação da justiça dele veio sobre nós. Nós fomos colados a Cristo. Ele compartilhou conosco sua morte. Cristo morreu para que nós recebamos uma nova natureza. Irmãos e irmãs, não é a nossa capacidade, mas é a própria seiva, essência, natureza de Jesus colocada em nós. Quando nos tornamos cristãos, o discípulo de Jesus não é aquele que copia padrões, que imita ideias, que aprende novas formas de treinamento. O discípulo de Jesus é aquele que tem Cristo dentro dele. Somente assim a gente entende 1 Coríntios 3, 23, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo é de Deus, porque todos os privilégios e benefícios da salvação foram colocados dentro de nós nessa união. Suas promessas são nossas, sua riqueza é nossa, seus dons são nossos, seus benefícios são nossos. Isso precisa nos motivar diariamente, frequentemente, irmãos e irmãs, para a gente continuar, para a gente persistir, para a gente não desistir. Não estamos sozinhos. Cristo está em nós.
Essa é outra consequência importante, outra implicação importante. Jesus Cristo está em nós. O discípulo de Jesus não é apenas um seguidor de ideias, um seguidor de um mestre, um seguidor das técnicas do mestre, um seguidor das palavras do mestre. Ele tem um mestre dentro de si. É muito mais do que isso. O David Livingstone, uma vez um missionário famoso, ele era da época do Charles Spurgeon, e ele, conversando com Charles Spurgeon, em Londres, perguntou: como é que você dá conta de tantas coisas? Você prega em tantas igrejas, tem tantas igrejas, tantos ministérios, tantos projetos sociais, tantas organizações. Como é que você dá conta disso? O Charles Spurgeon respondeu assim, de uma forma muito clara, muito simples: é que você se esquece que nós somos dois. Ele está olhando para ele mesmo e você se esquece que sou eu e Jesus aqui dentro. Eu não estou sozinho, eu não estou fazendo sozinho, eu não estou tentando com os meus próprios esforços. E isso é o que a Santa Ceia representa para nós. Quando nós recebemos a Cristo, seu sangue, partilhamos da ceia como se comêssemos seu corpo, bebêssemos seu sangue, e ele se torna dentro de cada célula, de cada átomo do nosso corpo. Jesus está dentro de nós. E o poder dele então flui dentro da alma, fortalece a gente na vida do discípulo, no pensar como discípulo, no sentir como discípulo, no agir como discípulo. Então é inseparável. Enquanto não houver essa seiva da vida, essa água viva, enquanto nós não estivermos conectados à raiz, enquanto não estivermos casados com Jesus, nós não nos tornaremos discípulos. E finalmente nós não estamos mais debaixo do poder dominado por inclinações malignas. Nós não estamos indiferentes ao mal. Nós não podemos nos tornar pessoas vencidas pela iniquidade, porque em nós está o poder da vida, a energia do Espírito, a vitalidade do sangue de Cristo, o mesmo poder da ressurreição, o mesmo poder da glória de Deus na ressurreição está dentro de nós para superar, para vencer, para nos tornar vencedores, vitoriosos em Cristo. Nele nós somos mais que vencedores e podemos imitá-lo. Então, para mim, essa é a primeira grande metáfora do discípulo, e eu quero concluir hoje falando da segunda grande metáfora, que é o profeta. O profeta. O discípulo, então, é esse ser vivo, humano, limitado, frágil, unido a Cristo. Unido a Cristo. Essa é a essência do discipulado. Nós estamos unidos a Cristo. E essas metáforas ajudam a gente a compreender. E nós precisamos valorizar mais a essência do discipulado. Em segundo lugar, eu quero conversar com vocês sobre a metáfora do profeta. O discípulo profeta é uma grande necessidade hoje. Porque o profeta vê o presente à luz da eternidade. E é capaz de perceber os propósitos redentores de Deus. Você pode pensar comigo em alguns dos profetas bíblicos. Zacarias, João Batista, Paulo, Pedro, Estevão, e quase os discípulos todos de Jesus poderiam ser incluídos, os profetas da era. Mas eu queria lembrar um pouco de alguns profetas mais recentes. O Martinho Lutero é um profeta recente, não é? Dos últimos séculos. Ou um Adoniran Judson, um missionário aprisionado, torturado em Mianmar, que vê a morte de 2 esposas, que presencia a morte de vários filhos, é um profeta, não é? É um profeta. Eu queria dizer para você que um Dietrich Bonhoeffer, enforcado durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, pelas convicções e por espionagem, um pastor espião teólogo é um profeta. Eu quero dizer para vocês que uma Edith Stein, enfermeira, filósofa, teóloga alemã, prisioneira número 44070, morta no campo de concentração de Auschwitz em 1942, é uma profetisa. Eu queria dizer para vocês que um Oscar Romero, um arcebispo assassinado por denunciar repressão política e injustiça social em El Salvador, é uma voz profética. Eu quero dizer que um Pavel Adelgain, da Igreja Ortodoxa Russa, esfaqueado no coração em 2013, com 75 anos de idade, num culto, é um profeta.
Eu quero dizer para vocês que um monge suíço protestante chamado Roger Schutz, da comunidade Taizé, na França, um dos centros espirituais ecumênicos mais importantes da época, foi esfaqueado num culto, na presença de 2.500 pessoas por uma mulher. É um profeta. Eu quero dizer que uma Dorothy Stang, da Comissão Pastoral da Terra, assassinada aos 73 anos no Pará, com 6 tiros, 1 tiro na cabeça e 5 tiros no corpo, é uma voz profética. Eu quero dizer que um jovem cristão chamado Nigoyan, um ativista armênio, ucraniano, morto em 2014, protestando contra a polícia que batia nos estudantes durante conflitos na Ucrânia, é uma voz profética também. Proféticas fulminam erros, apontam heresias, e eles se tornam inimigos do status quo. E muitas vezes se sentem completamente sozinhos, isolados, como uma voz que chora no deserto, como João Batista. E há muitos que se reconhecem como um profeta sem honra na sua casa, no seu próprio país, sem honra entre os seus próprios parentes, sem honra na sua própria terra. E eu quero destacar apenas 2 deles agora, o Martin Luther King. Na verdade o nome dele era Michael, e ele mudou o nome para Martin Lutero. O Michael, por convicções teológicas, ele decidiu entender assim: não, eu sou Martim Lutero, aqui nos Estados Unidos. É minha identidade, eu quero protestar contra a segregação racial. E ele lidera marchas, lidera movimentos populares, de greves. Ele lidera aquela famosa marcha em Washington, quando ele prega do I have a dream. E ele percebe o racismo não meramente como uma patologia social errada, mas uma desordem espiritual e uma distorção blasfema das intenções de Deus para uma sociedade. Porque o racismo estava trazendo o julgamento divino sobre a nação. E o discípulo profeta, ele precisa dessas faculdades de percepção espiritual. Essa percepção espiritual visível. A selvageria dos espíritos demoníacos que se encaixam e se encarnam dentro da violência, da banalidade, espíritos demoníacos ao redor do nosso individualismo, da trivialidade. Em outras palavras, o profeta tem essa habilidade especial para penetrar além da fachada, da realidade social superficial e trazer à luz a verdadeira natureza das questões, a essência da verdade. Por isso, palavras de profetas não são apenas encontradas em textos canônicos antigos, mas também na arte. Há palavras proféticas na poesia, há palavras proféticas na música. E os discípulos profetas são geralmente antagônicos de correntes dominantes do pensamento, porque eles estão mais interessados no que Deus está fazendo no mundo do que o que os cristãos estão fazendo na igreja. Então esses profetas surgem dentro da cristandade, mas eles tendem a se estabelecer em oposição frequentemente à ordem estabelecida. Eles são vistos às vezes com suspeita e até mesmo hostilidade, são ostracizados como encrenqueiros, perseguidos, às vezes blasfemadores, atacados pelas autoridades religiosas. E como a gente sabe, Martin Luther King, ou Martinho Lutero King, foi um profeta corajoso, repleto de princípios, e que no final das contas foi assassinado na década de 60, porque uma sociedade racista, apoiada por muletas ideológicas, de mentiras e preconceitos, e a verdade do profeta não era capaz de ser suportada. Portanto, o profeta levanta a voz e o mundo responde com o grito previsível de Jesus Cristo: crucifica-o, crucifica, e o mundo vai procurar crucificar a verdade. O exemplo final que eu quero deixar para vocês é o de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, dentre esses vários, alguém que eu tenho uma afinidade muito grande.
particularmente relevante ao estado atual da sociedade, da cultura, e a sua visão profética, como uma espécie de teologia que seria necessária no mundo pós-religioso. Veja o que ele está dizendo. Em 1944, numa cela de prisão, para um amigo próximo, ele escreve por Eberhard Beth, da sua cela de prisão, em 30 de abril de 1944, diz o seguinte: o que está me incomodando incessantemente é a questão do que o cristianismo realmente é, ou de fato quem Cristo realmente é para nós hoje. O tempo em que se podia contar tudo para as pessoas por meio de palavras, sejam teológicas ou piedosas, acabou. E acabou também o tempo de interioridade e consciência. Isso significa o tempo de religião em geral. Estamos nos movendo em direção a um tempo completamente sem religião. Pessoas como eles são agora simplesmente, não podem ser religiosos mais. Mesmo aqueles que honestamente descrevem-se como religiosos, não agem assim. Desculpem, eu acho que... Muda para mim o próximo, por favor. Sim, essa segunda parte. Mesmo aqueles que honestamente descrevem-se como religiosos, não agem assim, presumivelmente compreendem ser religioso como algo bastante diferente. E se, portanto, o homem se torna radicalmente não religioso, e eu acho que isso já é mais ou menos o caso. Veja ele dizendo isso em 1944. O que isso significa para o cristianismo? E nós sabemos que Bonhoeffer rejeitou aquele triunfalismo superficial do cristianismo oficial da Alemanha da década de 30 e 40, que associou a adoração vulgar do sucesso do povo alemão, colocando a suástica ao lado da cruz, e olhando o cristianismo como uma religião privada, pietista de salvação, que não tinha conexão alguma com a vida do povo, com a sociedade. E, portanto, a grande maioria dos cristãos alemães, e isso pode ser repetido na história, está sendo repetido hoje. A grande maioria dos cristãos se torna, como os alemães, moralmente e espiritualmente desequipada para resistir a gente como Hitler. Nós estamos desequipados. E a maioria dos cristãos alemães não tinha tradição de pensar teologicamente, não tinha tradição de pensar biblicamente sobre os acontecimentos políticos, e aceitam então a ascensão de Hitler ao poder como sendo a vontade de Deus. Isso exige de nós uma profunda reflexão, irmãos. Pois ele havia prometido restaurar a lei, a ordem. Hitler havia prometido restaurar os valores familiares tradicionais da Alemanha. O significado profético de Bonhoeffer consiste nessa reorientação teológica para com o sofrimento de Deus. E ele é influenciado pela teologia de Martinho Lutero, sem dúvida. Ele restabelece o sofrimento ao invés do triunfalismo como a essência da vida cristã. E ele diz o seguinte: a cruz não é sofrimento aleatório, mas é sofrimento... Põe para mim o próximo, por favor. Sim. A cruz não é um sofrimento que decorre da existência natural, é o sofrimento que vem de ser cristão. Um cristianismo que já não leva o discipulado a sério, refez o evangelho em um consolo de graça barata. A cruz deixa de ser um sofrimento que decorre da existência natural do discípulo. O sofrimento vem simplesmente pelo fato de nós sermos cristãos. E um cristianismo que já não tem discipulado, que não leva o discipulado a sério, refaz o evangelho numa graça barata. Pois o discipulado de Cristo crucificado sempre será o discipulado do sofrimento. O discípulo sofre. O discípulo sofrerá sempre. Se você então se engajar em movimentos cristãos influentes, encontrará um compromisso com esse tipo de vida cristã, que não é da graça barata, porque a ilusão da graça barata era, e Bonhoeffer ensina que para o cristão a cruz não é uma decoração no pescoço, um objeto sem sentido, mas um fardo
para ser carregado. A cruz se tornou um símbolo decorativo que confere status, poder e identidade, enquanto a cruz de Cristo é um instrumento de tortura que significa humilhação, vulnerabilidade e estranhamento social. A integridade e robustez da teologia do sofrimento de Bonhoeffer foram tragicamente confirmados na sua tortura terrível e execução pelos nazistas em 9 de abril de 1945, menos de um mês antes do final da Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer foi enforcado. Apesar de sua morte trágica, ele é um profeta cristão. Eu quero concluir então dizendo duas coisas importantes para nós finalizarmos hoje esse momento, irmãos e irmãs. Nós precisamos de discípulos profetas, e para isso nós precisamos elevar a qualidade do discipulado e baixar as exigências da igreja. São dois pontos importantes: elevar a qualidade do discipulado. Precisamos de discípulos semelhantes a Cristo, padrões de discipulados muito bem articulados, como por exemplo o de Cipriano de Cartago no século III, um pai da igreja, advogado, professor de retórica, martirizado no século III, e ele disse: esta é a vontade de Deus, que Cristo fez e ensinou, humildade na conversação, perseverança na fé, modéstia nas palavras, justiça nas ações, misericórdia no trabalho, disciplina na moral, ser incapaz de fazer o mal, ser capaz de aguentar quando o mal é feito, manter a paz com os irmãos, amar a Deus com todo o coração, amá-lo como Pai e temê-lo como Deus. Nós precisamos de um nível de discipulado, como o de Cipriano de Cartago. O que vimos no passado como o cristianismo extraordinário desses profetas deve ser um padrão mínimo para os nossos cristãos. O que a gente fala de um Dietrich Bonhoeffer, de um Martin Luther King, de um Edith Stein, de um Oscar Romero, de um Pavel Adelgain, de uma Dorothy Stang, de um Sergei Nigoya, são heróis simplesmente por viverem uma vida cristã normal. E a gente tem que parar de olhar isso como extraordinário. Nós precisamos de discípulos profetas reformadores, precisamos de discípulos profetas pastores e líderes inovadores, precisamos de discípulos profetas médicos das nossas igrejas, dentistas, donos de estacionamento, proféticos. Precisamos de donas de casa que sejam discípulos proféticos, homens e mulheres que corram o risco de um mandato profético ao mesmo tempo que são cheios da presença de Jesus, humildes e semelhantes a Cristo. Então a figura do profeta é, portanto, essa consciente das forças espirituais. Nós precisamos estabelecer um padrão mínimo, um padrão de qualidade mínimo, como discípulos de Jesus. E, finalmente, concluindo, precisamos baixar as exigências da igreja, da estrutura, para recuperar a natureza robusta do discípulo profético. Precisamos de novos paradigmas, de novos modelos mais simples. Nós criamos igrejas complexas, com muitas normas, com constituições complicadas, e fizemos o discipulado muito fácil. É difícil ser membro de igreja e fácil ser discípulo. Alguns movimentos modernos, como o Alpha Course, o fundador do Alpha Course, um movimento muito interessante, com milhões de adeptos em países da Europa e África e Ásia e Estados Unidos, dizem que enquanto a igreja emergente se concentra na morte de Jesus Cristo pelos pecados, tem surgido uma nova geração de discípulos preocupadas em resgatar o mundo. Precisamos estruturar uma igreja mais simples, modelos de igrejas mais simples, e que o foco seja um conjunto central de práticas essenciais do discipulado, ambientes de criação de discípulos parecidos com Jesus, que tenham uma visão profética. Eu queria convidar você a se colocar em pé comigo e orarmos por isso agora. Orarmos pessoalmente, orarmos pela nossa comunidade, porque isso tem muito a ver com a gente como líder. Nós não vamos ter discípulos na igreja, porque isso depende da qualidade da liderança da nossa igreja, depende da nossa qualidade. A qualidade da liderança é diretamente proporcional à qualidade dos nossos discípulos. E se falharmos na área de fazer discípulos,
nós não vamos nos surpreender se falharmos na capacidade da igreja se desenvolver e transformar o nosso país. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós colocamos nossa vida diante do Senhor neste momento, Pai, reconhecendo a falibilidade dos nossos modelos, o fracasso dos nossos treinamentos, a incapacidade nossa de sermos semelhantes a Jesus, e pedindo que o Senhor venha nos encher com a Tua essência, com a seiva da árvore, com a vida do Espírito, encha-nos do Senhor, para que nossos modelos, estilos, formatos, estejam submissos ao Senhor Jesus. Pai, dá-nos a confiança de, unidos ao Senhor, recebemos de Ti o privilégio, a honra, do Teu poder, das Tuas promessas, das Tuas virtudes em nosso coração. E faz-nos de nós discípulos profetas, que olhem para este mundo com o Teu coração, como sal da terra, como luz do mundo. Deus, confessamos que o sal às vezes está perdendo o sabor, e a luz não está brilhando, Senhor. Pedimos que o Senhor faça de nós, como discípulos, homens e mulheres com uma voz profética, extraordinariamente voltados para o cumprimento da Tua palavra e fazer a Tua vontade. Nós colocamos assim nossa vida diante do Senhor, oramos pelas nossas igrejas, famílias e comunidades, ó Deus, para que o Senhor levante, multiplique o número de discípulos do Senhor, multiplique ao nosso redor seguidores de Jesus, que pensem como Jesus, que sintam como Jesus, que ajam como Jesus. Oramos, Senhor, por um novo conceito de discipulado. E oramos no nome precioso, maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Obrigado, pode sentar.